Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com você para resolver mais uma questão Sebrasp. Você já sabe, né? Resolução de questão é o seu treino antes da competição. E se tratando de Sebrasp, sempre tem que ter o pé atrás, principalmente nas questões do tipo certo e errado. E com alguns temas que só eles gostam, ou a maior parte, né? Das questões vem do Sebrasp. Não digo só eles, tem mais outras organizadoras que gostam, mas sempre que podem, eles colocam esse tema. Qual é, professor, esse tema que o senhor está falando? É esse daqui, né? É escrever no mundo de Matrix, escrever uma frase, né, da língua portuguesa, utilizando a linguagem dos símbolos. E, de uma forma ou de outra, eles procuram encaixar. Por quê? Não é uma questão difícil, né? Não é, mas tem que ser bem, né, sistemático, passo a passo, porque no meio do caminho sempre tem uma pedra para a gente atravessar. Legal? E aqui, no caso, ele começa da seguinte maneira, né? As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João Carlos, Paulo e Maria. Proposição P, né? João e Carlos não são culpados. Proposição Q, Paulo não é mentiroso. Proposição R, Maria é inocente. Considerando que o não chance, né? Esse símbolo na frente é um não, representa a negação de chance, julgue o item a seguir. A proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por tio que, né? C somente C, não R. Legal? E esse é o tipo de questão que é comum na prova deles, tem que ter um certo cuidado na hora de resolver, tem que ser bem passo a passo, né? Para você evitar as armadilhas que existem. Existem armadilhas? Sim. Agora, se eu vou cair ou não nelas, é diferente, né? Não existe a pegadinha. Ah, tem pegadinha? Não. Pegadinha é falta de preparo, né? Falta de atenção. Agora, o que, que acontece? Ele joga e você é que vai cair ou não nessas armadilhas aí. Legal? E nesse tipo de exercício que ele está pedindo para você representar de maneira simbólica, né? Ele fala aí simbolicamente, usando a linguagem dos símbolos, eu, particularmente, sigo, né, um certo roteiro para evitar cair nas tais armadilhas aí no caso. Né? Então, por exemplo, eu, quando pego a frase que ele está querendo, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, a primeira coisa aí que eu particularmente, na minha resolução, faria, e vou fazer, é identificar os conectivos. Tem conectivo escrito na língua portuguesa, né, como conectivo que nós conhecemos? Sim, né? Então, se tem os conectivos, no caso, o e, ou, né? Se somente se então não. A primeira coisa aí que eu faço é localizar o conectivo e colocar o símbolo adequado, né? Então, para cada conectivo eu tenho um símbolo adequado. Agora, e se não aparecer, professor, né, o conectivo do jeito que nós conhecemos? Então, existe o tal do paralelismo semântico com a língua portuguesa, que é uma forma deles esconderem da gente o conectivo, senão fica muito na cara aí no caso. Então, eu vou atrás dos conectivos aí. Então, eu tenho o E, tá certo? Que é o circunflexo. O OU, ok? Que é o Vzinho. O, que é o encrenca, né? O, é o V cortado. Perfeito. Depois, nós temos o então, na posição do então, aliás, aqui, né? É que vai aparecer na posição dele, tá? O C você esquece. O então, eu tenho duas possibilidades. Quais são, professor? Ou a tradicional e boa flecha, que deveria ser reta, né? Ou eles inventam colocando a barra dupla. Então pode ser assim ou assim. A barra dupla, né? Ou a flecha, seria a mesma coisa. O C e somente C, legal?
Preciso de uma verba para comprar uma canetinha aqui no caso. Vou pedir essa verba. Sem somente ser. Vou escrever aqui para baixo. Seria a tradicional, no caso, né? Que seria a retinha com a flechinha de ponta dupla. Ou então, aqui no caso, nós teríamos duas barrinhas e a nossa flecha dupla. Pode ser também. Não se esqueça que o não, ele tem dois símbolos aí que podem ser utilizados. O não e o não. Então, onde apareceu o não, eu teria, né? O não é chamado de modificador e também considerado como conectivo em alguns casos. Então, primeiro, eu identifico onde está o conectivo, escrito, né, nessa linguagem que nós conhecemos. Eu, ou, sei somente se, então, não. Agora, existem formas que substituem. O mas substitui o e, por exemplo. Né? Por isso que eu falo, vai dar uma passada lá, né, na parte de teoria, que nós temos aí, qualquer disposição, uma listinha, né, com essas variações lá no caso. Ah, professor, o senhor falou que a segunda fase é teoria. Não, a segunda fase é exercício, isso. Teoria é a primeira fase. Pode ir lá no caso, que já está a teoria à disposição. Por isso que eu falo, se inscreva, ative o sininho. A inscrição é para você ativar o sininho, que ele vai te dando, né, os alertas de que tem coisa nova lá no caso, tá bom? Então, se inscreva lá, se você já está inscrito, não se esqueça do sininho. E depois, se você puder compartilhar, né, poder indicar, no caso, aí para o pessoal, né, fazer parte aí do nosso grupo, também é interessante, legal? E aí, vou substituir os conectivos pelos símbolos. O próximo passo, eu troco as frases pelas respectivas letras proposicionais. Então, a frase João e Carlos não são culpados, eu troco pela letra P. Paulo não é mentiroso pela letra Q. Né? Maria é inocente pela letra R. Né? E nós colocamos na frente de cada uma dessas letras proposicionais o sinal de não, caso ela tenha sido o quê? Modificada. Ela foi modificada, eu coloco o sinal de não na frente delas, tá certo? Então, caso, né, apareça lá, Maria não é inocente, então ela foi modificada, porque não tem lá Maria não é inocente, né? Então, essa frase foi modificada nesse caso, certo? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter na hora de fazer a tradução. E ela é o pé da letra, coloca a frase, né, que você está querendo modificar e vai, então, substituindo aí conforme eu falei, tá certo? Uma outra coisa aí que eu acho interessante de fazer, né, deixa eu até sair aqui para você ficar à vontade, né, é que na medida que eu vou fazendo, né, as mudanças, eu já vou olhando para as alternativas, no caso, ou, né, naquilo que ele está afirmando para nós, porque pode ser interessante. Então, qual é a frase? Se Paulo é mentiroso, então. No lugar do então, nós sabemos que tem que entrar esse símbolo. Legal? E naquilo que ele forneceu para nós, está entrando esse símbolo, que não tem nada a ver, né? É o símbolo do sei somente ser. O que significa? Acabou a questão. Lá tem que aparecer obrigatoriamente o símbolo do ser, então. E está aparecendo o sei somente ser. Acabou, professor? Acabou. Né? Porque ele pode ser representado corretamente dessa forma? Não. Né? O símbolo está sendo usado de forma inadequada. E o resto? Acabou. Por isso que eu falo, vai fazendo um paralelo entre o que você escreve e o que tem, escreve e o que tem, começando pelos símbolos. Por quê? Se naquela posição não está o símbolo adequado, acabou. O símbolo seria do condicional. E o que apareceu? O símbolo do bicondicional. E o resto? Acabou a questão. Mas foi de concursinho, olha só, né? Polícia Federal, agente de Polícia Federal. Legal? Então não foi concursinho. O problema é que o Sebrasp, né, como ele tem muitos itens nas provas, às vezes passa despercebido uma coisa desse tipo. Mas acabou o exercício. Portanto, né, no caso aí, a afirmação dele, no caso, né, quer dizer,
o item, julgue o item é falso, né? No caso, por exemplo, a proposição é falsa, portanto, o item está errado. É isso daí que ele estava querendo, né, nessa situação. Você viu, você fez o comparativo de símbolo por símbolo, acabou a questão aí. Uma questão, então, né, no caso, que deu como errado. Tá certo? Então, o Sebrasp adora esse tipo de questão, porque não é difícil, mas tem que ser bem passo a passo, prestando atenção aí, né, nas substituições dos símbolos e tudo mais. Então, fica aí a minha sugestão para você, né, no caso, resolver esse tipo de questão. E está lá na teoria, né, vai dar uma passada lá para ver o que substitui os conectivos, né, quais são os cuidados que eu devo ter para transformar, né, do mundo de Matrix, né, para linguagem natural ou vice-versa. Essa é a ideia, né, que nós temos aí no caso, ok? Por isso que eu peço sempre, né, para você se inscrever, dar uma passada, indica, né? Então, as redes sociais aí para você deixar uma sugestão. Ah, professor, gostaria de ver tal questão resolvida. Opa, legal, com o maior prazer, né? Vamos trabalhar com várias bancas para você se acostumar com aquele tipo, né, de organizadora. Apesar de ser as teorias, né, iguais, né, como cada uma delas acaba trabalhando isso daí. Legal? É isso aí. Por enquanto eu me despeço, hoje no primo, né? Falando tchau, mas com certeza volto, porque o que tem de questão para ser resolvida, né, é uma enormidade. É isso aí. Tchau e até a próxima.